tarde a todos, a toda a audiência, boa tarde ao Walter. Estamos aqui, Walter. Boa tarde, boa tarde. Perfeito. Estamos aqui para mais uma tarde de FIs Encontros de Valor. Hoje o nosso convidado é Walter Brito, um parceiro nosso que tem muitos anos de experiência na área das serralharias, digamos, de fachada, de caixilharia, e portanto temos como intuito hoje trabalhar um bocadinho esta área muito específica de engenharia civil, que normalmente está associada a problemas de obra com água, e portanto é sempre útil falarmos um bocadinho desses assuntos. Walter, antes de mais agradeço-lhe mais uma vez ter aceito o nosso convite para estar em mais uma edição das Parcerias de Valor, e queria perguntar um bocadinho o que é que na área faz, e qual é a importância para si de questões como o isolamento, a impermeabilização neste caso, mas um isolamento como o todo. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Diogo, muito obrigado pelo teu convite, é com imenso prazer estou aqui a participar nesta tertúlia técnica sobre isolamento e sobre fachadas, a matéria na qual eu trabalho já lá vão mais de 18 anos, na Edimtal. Temos feito muitos milhares de metros quadrados de fachada em vários continentes, em muitos países. Grandes desafios. Esta temática dos isolamentos, e hoje cada vez mais se tratamos e desenvolvemos obras técnicas. Quando eu digo obra técnica, é aquela obra que tem um requisito técnico mais elaborado, em que a parte de projeto e os desafios de que a arquitetura nos coloca cada vez são mais técnicos, mais ambiciosos. E o tema dos isolamentos é aquele parente pobre que começa logo esquecido, muitas vezes nos cadernos de encargos, e que faz toda a diferença. Portanto, nós podemos ter o melhor sistema de caixilharia, o melhor vidro, mas depois, se não o colmatamos devidamente, toda a sua envolvente, temos um sistema final com mau desempenho. Para um bom desempenho é fundamental que estes pequenos pormenores do remate, da selagem, do isolamento sejam considerados. Estes items deviam vir logo deste projeto. Quando não vem depois de projeto, fica muito ao critério e à forma do serralheiro, do transformador, desenvolver depois o seu trabalho. É sabido que aqueles pequenos espaços, por exemplo, entre o vidro e o caixilho, têm uma grande importância, tanto na térmica como na acústica, e usualmente são esquecidos. Depois, também é sabido que o betão não fica aprimoradamente ao milímetro, como nós trabalhamos, e os edifícios têm movimentos, os fenómenos sísmicos, pelos próprios assentamentos diferenciais, e nós em projeto temos que pensar essas temáticas e temos que complementar a envolvente do vão, rígida, o betão, não é? Com o elemento caixilho, e depois criarmos elementos que fazem a vedação à água, que é o primeiro on-off, o caixilho mete água ou não mete água, está estanque ou não está estanque, mas depois todas as outras variáveis, como a acústica e a térmica, que hoje cada vez mais nos são exigidas. Estes pequenos pormenores vão fechar os canais, vão criar a barreira de estanquicidade adicional que nos permite colmatar os espaços entre o caixilho, entre a fachada e o edifício, a parte da construção civil. Se na caixilharia convencional isso é muito importante, nas fachadas modulares ainda cria, todas as barreiras de selagem ainda criam uma importância adicional, porque a manutenção e a assistência a uma fachada modular, quando estamos a falar de um edifício em grande altura, torna-se algo complexo e dispendiosa, não é? Portanto, estes pequenos pormenores da tela adesiva, monoadesiva, das barreiras de vapor, das selagens expansíveis, portanto, todos esses pormenores que são fáceis de aplicar quando se está a construir e instalar a fachada, são extremamente difíceis depois de reconstruir e de corrigir quando uns meses depois da fachada estar aplicada, ela começa a ter entradas de água, problemas acústicos, esse tipo de situações. Exatamente. Eu começava o Walter acabou por resumir e muito bem aqui um bocadinho de tudo, começando aqui também
perceber, nós normalmente nós, enquanto mercado, não é, acabamos por separar o elemento fachada por si só, ou fachada, ou o elemento de caixilharia, que é um trabalho de serralharia, com o trabalho de, digamos, de empreiteiro, quando assim o é, ou seja, quando é trabalho de betão e trabalho de caixilharia. E, portanto, os elementos mais importantes, porque qualquer transformador, qualquer fachadista, qualquer serralheiro tem esta preocupação de tem um bom vidro, tem um bom alumínio, tem o corte térmico certo, mas depois nas ligações há sempre aqui isto começa desde o início deste projeto, mas até ao final do mesmo há sempre esta dúvida de quem é que vai fazer o quê e quem é que vai trabalhar a ligação do vidro, ou melhor, a ligação do alumínio com o betão, seja ela uma série de caixaria ou mesmo claraboia. Portanto, aqui não é fácil coordenar esta coisa, certo, Walter? Certo, é simples, cada elemento em obra tem os seus próprios objetivos e eles são diferentes. O homem que está a fazer o betão tem uma preocupação estrutural do edifício. Depois, quando entra o fachadista ou o serralheiro, tem que lhe dar estanquicidade, não é? O que tem a ver com as ligações. Para mim, essa linha ténue, que pode ser discutível, para mim é simples de assumir. Portanto, quando temos uma ligação direta, portanto, claro que o betão tem que estar desempenado, tem que estar no sítio o mais possível, mas depois garantir a estiquicidade, garantir o desempenho da janela, no meu entender e na minha abordagem aos projetos, compete-nos a nós, porque, claro, dentro das devidas tolerâncias e devidos limites, não é? Há coisas que de vez em quando não dá e estão tão desajustadas que têm que ser corrigidas. O teu tema é um bom tema, portanto, quando nós estamos a aplicar sistemas de caixilharia ou de fachada de grande desempenho, para mim é um bocadinho inconcebível deixar a principal variável, que é a estanquicidade do conjunto, nas mãos de terceiros. Portanto, na nossa análise de projetos, chamamos a nós essa responsabilidade e toda a parte de engenharia vai conjugar o desenvolvimento do produto, do caixilho, dos cortes, das formas, da sua ligação ao vidro e da sua ligação com a envolvente. Portanto, esquecer esse pormenor, que se calhar vale 2, 3% do esforço de trabalho e até do custo, e que vai comprometer a 100% o desempenho da solução. Portanto, essa responsabilidade não pode ficar, em termos conceptuais, nas mãos de terceiros. Quando temos várias variáveis, diversos tipos de isolamentos, revestimentos, alvenarias, betão, portanto, quando há vários intervenientes a trabalhar em obra, é de extrema importância perceber as fronteiras de cada um, as precedências e quem arremata em cima de quem. Quer dizer, tu não podes ter uma tela corrida e eu estar sobre ela, quer dizer, tem que haver uma continuidade e tem que haver uma sobreposição de elementos com uma determinada lógica com um princípio técnico, não é? Não, eu fiz a impermeabilização da fachada, eu pus o revestimento, eu pus o isolamento, e há de aparecer um tipo com uma janela porreira para encaixar lá no sítio. Quer dizer, tudo é possível, mas não é prático, não é pragmático, não é uma abordagem justa, porque o cliente final, o dono do edifício, nós que somos os utilizadores, estamos a pagar por um produto com um determinado desempenho. Hoje procuramos habitação com uma certificação A, procuramos uma série de coisas que só se conseguem com estes grandes pequenos ajustes que fazem o tuning da solução. Nós podemos ter uma vida excelente, se estamos depois com percas substanciais, estamos a perder eficiência e estamos a desperdiçar parte do dinheiro que gastamos. A mesma coisa na acústica. A acústica hoje cada vez mais é de uma importância extrema e de uma necessidade grande se conseguir uma boa estanquicidade acústica para termos uma boa qualidade interior e um bom conforto interior, e por isso vamos para caixilhos com massa, caixilhos com uma boa acústica, um vidro com uma boa espessura, com butirais silence, mas depois na ligação entre os vários materiais, não há cuidado de preencher os espaços, temos ali autênticas portas abertas à entrada do ruído. E hoje temos que conjugar cada vez mais uma nova variável, especialmente em habitação, que é a ventilação natural. Portanto, nós temos o caixilho, temos uma grelha a fazer ventilação, portanto, temos mais elementos a ligar, as soleiras contínuas ou descontínuas em vários materiais, as guarnições, portanto, temos muito mais variáveis a ter em conta para garantir o desempenho final da solução. Portanto, estes pequenos, grandes pormenores são determinantes, no meu ponto de vista e na nossa abordagem ao mercado,
no desempenho final da solução. Portanto, são os pequenos pormenores que têm que ser considerados logo desde a orçamentação e que depois em toda a fase técnica de preparação a serem implementados. Portanto, nós ainda em Portugal, a especialidade de fachadas ou de engenharia de fachadas já aparece, há alguns projetos devidamente desenvolvidos, mas ainda é algo novo, não é muito pragmático, como já existem em outros mercados mais avançados, como por exemplo o inglês, todas as telas, as dobras, já está tudo muito padronizado e já aparece um projeto de fachadas. No Brasil também, curiosamente, temos projetistas de fachadas que já dimensionam uma série de coisas. Aqui muitas vezes ainda são as marcas proprietárias dos sistemas que fazem alguma prescrição junto aos arquitetos, com certeza, fazem o trabalho bem feito, procuram encontrar uma solução de alumínio que encaixe na necessidade e no desafio do arquiteto. Depois vem muitas vezes o prescritor de vidro, colocar um vidro que responde em termos técnicos na acústica, na térmica, e depois há aqui uma pequena fronteira que é a ligação de tudo isto, não é? E essa fronteira é que faz a diferença de um sistema razoável para um excelente sistema. E é nesse contexto, é nesse espaço que nós, como Edintal e como técnicos, já cá andamos há umas semaninhas, por não dizer há muitos anos, temos que ter essa experiência e temos que ser também de alguma forma pedagógicos com os arquitetos que trabalham connosco e que vamos ao fim e ao cabo corresponder aos desafios que eles nos colocam, com as equipas de projeto, com as fiscalizações e com os donos de obra, mostrar-lhe o porquê da opção A ou da opção B e porquê colocar este material ou aquele e porquê a importância do material com uma durabilidade e com uma garantia de X anos e porque é um material mais técnico, não é? Claro. Portanto, faz todo sentido, Walter. Até é interessante essa abordagem, desculpa interrompê-lo, até um bocadinho porque nós fomos percebendo com o mercado e já várias vezes estudámos isso e perguntámos diretamente aos nossos clientes, ou seja, os transformadores, os fachadistas, e perguntámos, o vosso problema é no alumínio? E eles, não, no alumínio estamos à vontade. É no vidro? Não, no vidro, anos e anos de experiência. O problema é mesmo nas ligações com os restantes materiais. E aqui há várias atenuantes neste sentido, porque muitas vezes o projeto começa com um tipo de fachada, digamos, no botão, não é? Um tipo de revestimento, depois, entretanto, muda o revestimento, e é difícil muitas vezes para o fachadista conseguir adaptar-se às mudanças que vão acontecendo no projeto, em toda a envolvente, ao longo da obra. E nós sabemos que muitas vezes é difícil e é um trabalho ingrato. Nós fazemos, é ingrato e faz parte da situação, mas não é fácil nós conseguirmos arranjar muitas vezes parceiros que nos deem garantias de compatibilidade, ou seja, nós podemos ter uma solução adaptada para ligar um sistema de fachada com uma fachada de betão, digamos, com a zona opaca de betão, mas temos que ter alguém que nos garanta que nós enquanto fachadistas, temos que ter alguém que nos garanta que aquela ligação ou há uma aderência perfeita entre aquela membrana ou aquela espuma e a solução utilizada do lado do botão, ou seja o botão, seja uma tela, uma outra membrana, seja um alumínio, seja o que for. Ou seja, este problema de responsabilidades também se coloca muitas vezes também do lado da solução técnica. Nós temos que ter a garantia de que uma solução vai aderir na outra e quem é que dá essas garantias? Nós trabalhamos muito, nós físicos, testes de compatibilidade, perceber se efetivamente os materiais são compatíveis, dar essa hipótese ao cliente para testar. O Walter já tem essa experiência. Portanto, é importantíssimo esta questão de tratar estes interfaces. Eu também gostaria de perceber também com o Walter, normalmente quais é que são os maiores problemas, falar um bocadinho da caixilharia, até porque em Portugal estamos mais habituados a utilizar a caixilharia. Em Portugal utilizamos muito a caixilharia no meio do vão, não é? É colocado a meio do túnel e é normalmente feita a selagem com silicone. Quais é que são os maiores problemas que nós, mercado, encontramos e em que altura é que nós encontramos esses problemas ao nível da água, principalmente da água? Já é um assunto já valente. Tu tocaste aí num ponto importante. Tradicionalmente diz que no mercado das serralharias o silicone é o maior amigo do serralheiro porque fechas tudo e esconde tudo, não é?
é daqueles como há uma série de línguas, quando a gente estuda tem aquelas palavras que é o falso amigo, não é? Portanto, aqui o silicone às vezes chama-lhe um bocadinho o falso amigo. Voltando aqui à temática e como tu enquadraste muito bem a questão, hoje a construção faz-se a uma velocidade que já não permite algumas etapas. Era tradicional no passado a construção civil acabar devidamente o trabalho, pintar, estocar, rebocar, colocar as soleiras, depois ia ao serralheiro, tirava as medidas, fazia o vão à medida, tentando ali o mínimo de folgas, o mínimo de juntas. Esse tempo acabou. Portanto, hoje, claro, há exceções e há casos que não são a regra, mas a regra hoje é que o edifício é desenvolvido a uma velocidade tal que muitas vezes ainda se está a trabalhar em nível de trabalhos de construção civil muito substanciais em alguns pisos e já se está a montar a caixilharia noutros. Ou então se for uma fachada modular ainda mais, portanto é normal colocar-se um piso tampão ou 2 pisos tampão, depende do tipo de edifício, e já se está a montar abaixo. Portanto, o que é que isso quer dizer? Tu as tens que produzir por antecipação. O piso tampão Tu tens que começar a trabalhar. é um piso de intervalo, calculo, não é? É um piso ou 2 de intervalo, sim. São pisos de Ok. tampão em que tens um chapéu para não teres escorrimentos de betão e de outros materiais para os vidros e para a caixilharia que estás a montar em baixo. Consoante vais subindo, o piso de tampão vai acompanhando e tu vais montando atrás. Muito bem. Em gíria do setor é o convencional. Ok. Quando nós estamos aqui a falar na caixilharia, portanto, há um mapa de vãos que foi feito pelo arquiteto, houve uma solução de compatibilização que foi desenhada num determinado momento, em que vamos ter em conta com as alvenarias, os capotes, todos esses materiais, cada vez mais hoje estão presentes nos nossos edifícios, com o tipo de soleira, se é pedra, se com ressalto, se é em chapa, contínua, descontínua, se temos interações com stores, se não temos interações. Portanto, há aqui uma parafernália de variáveis. Há bocadinho estávamos a falar e não tocámos em um ponto também importante, que algumas membranas que nós utilizamos temos que ter, além da preocupação com a estanquicidade, o próprio retardar ao fogo. Portanto, há aqui mais algumas variáveis que em projetos mais complexos e edifícios mais em altura tornam-se aqui desafios adicionais que originalmente a pessoa nem ou tens um grande conhecimento ou nem sequer estás desperto para eles, que às vezes é preocupante quando se apreciam determinados projetos. Mas focando na tua questão, portanto, nós temos um mapa de vãos, definimos um pormenor de compatibilização e começas em fábrica a produzir os vãos e encomendas os vidros. A partir do momento que cortas o perfil de alumínio, irremediavelmente ele está perdido. Portanto, ou é para a posição para a qual foi pensado, ou tens que cortar a partir de outra, tens que fazer outra solução. O vidro é a mesma coisa, portanto, o vidro é pedido ao milímetro, tem uma pequena folga, uma pequena tolerância que tem a ver com os sistemas e o tipo de aplicação, e depois do vidro cortado, temperado, pronto, acabou. Portanto, nós definimos a dimensão do vão, definimos a partir daí a dimensão dos perfis, cortamos os perfis, armamos o módulo de fachada ou o caixilho e chegamos à obra prontos para instalar. O que é que muitas vezes acontece? O vão de construção civil não respeitou as tolerâncias, não está na cota. Está maior, está mais pequeno, tem que ser roçado. Muitas vezes, Tem alguns vertentes. qual é que é a quantidade, em porcentagem, qual é que seria a quantidade de vezes em que... É assim, bem, sem querer ir ao casino daqui a bocado, eu diria que a probabilidade, quando temos séries grandes, a probabilidade de haver pórticos, vãos de construção fora do acordado com as tolerâncias, se calhar é superior a 1/3, não é? Portanto, é uma percentagem sempre muito grande, até se brinca com a construção, o serralheiro diz que trabalha ao milímetro e o pedreiro trabalha ao milímetro, não é? Portanto, usam metros diferentes, portanto, e muitas vezes são fornecidos gabaritos para as obras, para quando tu tens uma série grande de caixilharia e quando tu chegas com o teu caixilho para montar e vês que o gabarito está imaculado, intocável, sem sequer um risco, é de ficares preocupado, é porque ele não saiu do sítio e passou lá muitas semanas encostado, não é? Pronto, e depois tu vês logo, quando começas a aplicar os caixilhos, começas a ver as diferenças que existem. Há diferenças que são corrigíveis, há diferenças que não são facilmente corrigíveis. Daí os tipos de produtos que estamos a falar, produtos expansíveis, produtos que vão preencher de uma forma definitiva o espaço e que vão se acomodar às diferenças, aos empenos, porque muitas vezes tu tens o pórtico, nas extremidades tem a cota, ao meio tem uma barriga, portanto, há aqui uma série de variáveis que só com estes produtos que se vão auto-adaptar ao enquadramento e ao pórtico que está feito para levar o caixilho, é que permitem de facto colmatar as juntas. Mas eu Depois temos outro tipo.
Walter, eu Força, relativamente a Diogo, força. isso, eu pergunto-me se é a solução ideal nós jogarmos neste campo de risco, ou seja, não será mais interessante fazer qualquer coisa como um pré-vão, ou seja, Sim, arranjar uma forma de colocar logo um desde logo pré-ar. um pré-ar, de forma a arranjarmos o isolamento já desde logo entre o próprio vão e a caixaria? Sem dúvida. Quando se tem um pré-ar, ele está devidamente chumbado, ele evita muitos problemas. Mas o pré-ar, quando estás a falar de caixaria com core térmica, com mais algumas variáveis, ele tem que ser devidamente equacionado e há algumas soluções construtivas quando tens os vãos com a dimensão completa, muitas vezes do próprio apartamento, ou a dimensão completa do vão é a dimensão do caixilho. Há situações e situações, há algumas situações que ele não se consegue de uma forma fácil pôr o pré-marco ou pôr o pré-ar, porque a espessura necessária para ele vai criar ali algumas dificuldades. Sempre que é possível e sempre que a construção também é aqui uma questão que é a competitividade do modelo, não é? Portanto, muitas vezes o custo adicional do pré-ar ou é um ar apenas, um ar em tubo, ou é um pré-ar devidamente feito com separação térmica, com tudo isso, tem aqui algum custo adicional também na construção. Quanto a ter as séries grandes, é mais um fator que entra aqui em causa. Um pré-ar é sempre uma garantia que o vão tem a medida, não é? E o pré-ar permite pensar também a forma de ligação do vão com a guarnição, não é? Portanto, permite mais facilmente fazer os remates. Em muitos casos, é a solução necessária e ideal. Noutros casos, pelas belezas da arquitetura, é muito complexo, ou quando temos vãos com ares ocultos, é muito complexo criar espaço para a introdução de mais um elemento. Ok. Introduzi-lo corretamente, não é teres um caixilho com corte térmico, com uma determinada performance e depois teres um ar em tubo de ferro, parede de 1,5 ou 2 milímetros, tubo vazio, quer dizer, estamos a preocupar-nos com o caixilho e depois estamos a criar uma ponte por trás dele, não é? Portanto, há aqui também outras variáveis a ter em conta. Ajuda, em muitas situações resolve, noutras não, portanto, a nossa arquitetura é muito desafiante por isso, porque não existe uma grande, para não dizer nenhuma, standardização dos vãos, quer dizer, tudo obra por obra, temos vãos de dimensão diferente, temos muitos princípios de funcionamento, há muitas conjugações, hoje cada vez mais já nos aparecem projetos com vãos em planos diferentes, para criar alguma dinâmica no próprio alçado do edifício, portanto tens uns vãos mais reentrantes, outros mais salientes, mais avançados, portanto a arquitetura tem ido puxando por todos nós, com as suas ideias criativas na forma dos edifícios e no desempenho que lhe quer proporcionar, e depois nós temos que conseguir agarrar aquela linguagem e traduzi-la conjugando os materiais e fazendo aqui um estudo de materiais adequado a cada solução. Portanto, há receitas parecidas, não há muitas receitas iguais. Eu nestes anos todos, por exemplo, houve muitas cores de perfis que nunca repeti, e já são muitos projetos. Portanto, é um exemplo da diversidade que tem o nosso setor, não é? Portanto, hoje toda a gente trabalha nos grandes projetos, à medida, a pensar no projeto, o projeto é detalhado como se fosse único e exclusivo. Vou repetir, eu tive o prazer de fazer 2 projetos iguais a 99,9%, que foi as Torres do Colombo, mas não são edifícios com uma repetibilidade normal, não é? Portanto, fazer um e 2 anos depois ir fazer outro, exatamente com o mesmo tipo de materiais, com a mesma fórmula, claro, houve ali pequenas diferenças, mas essencialmente na base os edifícios são iguais, e isso é uma experiência, edifícios de grande dimensão praticamente única, não é? Que se tem de trabalho. Lógico, Portanto, lógico. tudo isso são exigências e são necessidades deste setor quando se está nestes edifícios mais técnicos. É extremamente importante estas conversas, este conhecimento dos novos materiais, de novas soluções testadas de várias formas, ou seja, na adesivabilidade ou na ligação entre materiais, seja na resistência aos UVs. Portanto, há aqui uma série de situações, há aqui uma série de ganhos de aprendizagem para os quais é extremamente importante esta partilha de conhecimento e esta promoção de produtos. Mas Por um lado, a nível de problemas com caixaria, ou seja, na utilização do silicone entre materiais, tipicamente apontamos para uma durabilidade de quanto tempo? Ou seja, se optarmos apenas por utilização do silicone, nós teremos alguns problemas, por exemplo, eu penso que é sabido a nível térmico, e ao nível da própria água, porque o material não tem a durabilidade que nós esperamos
relativamente, por exemplo, ao alumínio. Nós temos um alumínio desenvolvido com tecnologia, muitas vezes tecnologia de topo, e nós somos extrusores de topo em Portugal, em comparação depois com a forma como fazemos as selagens, já não trabalhamos da mesma forma. É assim, o silicone, ele tem grande durabilidade, mas a questão não passa por aí. A questão passa a dimensão dos cordões, como é que ele é aplicado, o próprio trabalhar e a elasticidade do próprio material. Portanto, cada ponto no seu sítio, não é? O silicone é um material, um acessório, um complemento necessário, mas não serve para tudo, não é? Portanto, tem que se perceber onde é que se aplica o silicone, onde é que se aplicam outros selantes de outras famílias e depois o que é que não deve ser feito por silicone. Portanto, lá está, eu ter referido há pouco, tradicionalmente diz que o silicone é o melhor amigo do serralheiro porque resolve tudo, pois resolve. Aqui eu chamo o falso amigo porque resolve até um dia, não é? Portanto, quando nós temos materiais que trabalham de formas diferentes, a próprio esforço que é exercido os ciclos de trabalho ao silicone, conjugado depois com as próprias condições do próprio material, vão influenciar diretamente a sua vida útil. A vida útil de um silicone, de um cordão de 5 mm ou 3 mm, devidamente aplicado só para fazer a selagem de remate, só para fazer o fecho, pode ter uma durabilidade de 10 anos. Se for um grande cordão de silicone, ele pode durar só 1 ou 2 anos, porque o primeiro ciclo de trabalho dos materiais vão rasgar o cordão porque o trabalhar, os comprimentos não são compatíveis com a função dele. Nós recomendamos que os silicones sejam vistoriados, assim como as ferragens, anualmente, por norma que levem uma revisão mais exigente de 5 em 5 anos e tipicamente 10 em 10 anos o silicone devia ser revisto e substituído. Claro, nem todos os casos são iguais, nem todos têm a mesma exposição, mas são conselhos de manutenção que promovem o funcionamento de uma forma com excelente desempenho durante a vida útil do caixilho. O perfil de alumínio, portanto, é um dos materiais, em termos de matéria-prima, que mais existe na natureza, é reciclável a 90 e muitos por cento, portanto, o alumínio e o vidro são materiais praticamente eternos. EPDMs hoje, qualquer EPDM tem pelo menos 20 anos de garantia, portanto, são materiais também muito testados. E cada um na sua função, portanto, para se conseguir um bom desempenho de qualquer fachada ou qualquer caixilho, tem que se perceber que ele precisa de manutenção preventiva. Afinar as borrachas, lubrificá-las, afinar as ferragens, verificar os silicones. Não é a janela é boa e deixa de prestar no dia que entra água, não é? Portanto, quando chegamos a esse caso, é porque ela ficou esquecida durante muitos anos, o que não foi mau conceptualmente porque não deu problemas, era porque era uma solução que foi aplicada de uma forma robusta, mas como se descurou a manutenção, foi acumulando pequenos vícios, pequenas situações, depois é o caos, não é? Quando temos ferragens desgastadas porque desgastaram fora do sítio, que nunca foram afinadas, cordões de silicone que nunca foram revistos, estão completamente rasgados. Portanto, muitas vezes é a entrada de água, outras vezes não é a entrada de água, mas é o ruído que vai aumentando silenciosamente, não é? Epá, mas isto há uns anos quando eu vim aqui para casa, isto não havia ruído nenhum, na estrada deve estar a passar muito mais carros, muito mais ruidosos. Não é, portanto os carros até fazem hoje se calhar menos ruído e o tráfego não cresce assim tanto. É envolvente que não teve a devida manutenção, não é? Portanto, quando nós juntamos estes conceitos básicos com selagens, com durabilidades muito maiores, estamos a reforçar a capacidade e a performance de todo o sistema. Claro, claro. Daí eu ser um defensor de utilizar estas selagens que eu chamo mais ativas, que se acomodam entre materiais, que são pensadas para ter outro tipo de trabalhar e outro tipo de dilatações entre materiais, portanto, tens aí alguns bons exemplos, não é? Eu fui mostrando algumas imagens. Eu fui vendo, ia-me rindo de vez em quando, porque ia reconhecendo algumas patologias típicas, não é? Nós temos problemas, muitas vezes, por exemplo, nesta imagem da direita, de ruptura do material, ou seja, simplesmente aquele material não foi desenvolvido para este nível de para essa aplicação. Para esta aplicação. Depois, às vezes, tentamos vencer, muitas vezes, substratos demasiado rugosos, perdão. Noutras vezes, como conseguimos perceber, o material até acompanha o trabalhar de uma pedra ou algo do género, mas não acompanha o trabalhar do alumínio. E isso é algo que é normal de ver, não é? Ou seja, são alguns problemas, mas muitas vezes é a falta, porque, repara, ao nível da fachada nós podemos utilizar os melhores
selantes do mundo, não é? São utilizados, os mais eficientes são utilizados nesta tipologia de construção civil. No entanto, temos que saber adaptá-los. Para fechar a junta é excelente. Eu também quero aproveitar, Walter, para falar um bocadinho a propósito da Silexpan, que é a fita expansiva da Efisos, uma fita que está pensada para, de certa forma, colmatar aquele espaço e que no mercado português, eu digo no mercado português porque há, por exemplo, há mercado francês, muitas vezes tem a caixaria no exterior, não é? E depois a fachada vai alinhar com a caixaria, e isto permite-nos, por exemplo, utilizar EPDMs. Em Portugal, nós temos que conviver com soluções como o capoto, ou o alumínio, e uma com a outra, sabendo que não temos hipótese de utilizar o EPDM como solução arquitetónica, não é? É completamente posta de parte. Ou o reboco, capoto, reboco, é difícil nós conseguirmos compatibilizar isto com o EPDM. E, portanto, fechar o espaço com uma fita expansiva traz-nos um bom sem dúvida, uma boa barreira, cria-nos aqui um colmatar, portanto, estes lentes, estas fitas, derivam um bocadinho dos copribantes que usávamos tradicionalmente, e que de facto permitem isso e permitem uma excelente vida útil, e daí conseguirmos uma solução com bom desempenho. Este tipo de materiais são fáceis de utilizar, portanto há que ter alguns cuidados quando se aplicam nos vértices e tudo mais, mas são muito fáceis de aplicar, e de facto podem fazer a diferença quando temos determinado tipo de situações, e então quando são situações muito exigentes, especialmente a nível da acústica, porque eles vão colmatar e vão preencher todos aqueles espaços, e de facto é significativa a diferença, é bastante perceptível a diferença que se consegue aplicando ou não aplicando este tipo de materiais. Este material depois tem uma vantagem, que é na aplicação em si, não é? Nós conseguimos tirar partido do facto de ele ser expansível, logo aplicá-lo em espaços muito curtos, e esperar que depois de colocar a caixaria no local, ele venha a expandir e a fazer a selagem. Cá está, a nível acústico, a nível térmico, a outra barreira são outras barreiras para além do próprio comportamento do alumínio ou do ferro, do alumínio ou do vidro ou do ferro. De qualquer forma, também tem esta questão da impermeabilização, ou seja, depois do selante, que é a primeira barreira, e ao mesmo tempo fecha o espaço da junta, não é? Visualmente, arquitetonicamente e a nível de água, que é uma primeira barreira, temos ainda esta segunda barreira que nos dá esta segurança extra, e depois tem isto que é fácil de aplicar, pode ser aplicado, por exemplo, entre perfis entre juntas de pré-fabricados, de betão, nas próprias, entre fachadas, entre vidros de fachada, ou mesmo à volta das caixarias. Tem aqui algumas questões, algumas fotos de aplicação. Isto já é uma aplicação mais como eu falei, mais na França, nesses mercados onde a fachada vem por fora, e aqui a fita conseguimos perceber qual é que é o intuito da utilização. Também não queria perder aqui muito tempo com o produto. Portanto, para utilizações em caixaria, eu diria que a Silexpan, enquanto fita expansiva, é uma solução ótima para fechar aquele espaço e trazer mais dois elementos à equação, que é o elemento acústico e térmico, para além da questão da água, que muitas vezes padece disto, que é utilizamos o silicone, mas depois não temos o cuidado, e dizemos que não tem durabilidade, mas muitas vezes também não temos o cuidado de fazer a devida manutenção. A manutenção devida. Claro. E nós como já tivemos a oportunidade de falar com a Marisa, a minha colega do departamento técnico, já há uns dias. Nós tivemos, inclusivamente, nos últimos tempos, alguns projetos técnicos que consistiam nisso mesmo, avaliarmos um bocadinho as patologias que têm vindo a surgir nestes edifícios ao longo dos anos, ou seja, passado alguns anos, por falta de manutenção, acabamos por ver problemas de compatibilidade de membranas, problemas de durabilidade de selantes. É importante que haja esta verificação. Estamos a falar muitas vezes de edifícios muito altos, sabemos quais é que são os custos de fazer essa manutenção, claro. Mas
digamos que são opções que nós tomamos quando escolhemos este tipo Aquele de... caminho. Aquele caminho, exatamente. Em relação ao EPDM, o Walter está muito bem a falar há bocado. Eu tenho aqui algumas, penso que ainda tenho aqui algumas fotografias do que pode acontecer, por exemplo, em fachadas, ou seja, tudo o que for perfurações, tudo o que for ligações dos elementos, sabemos que muitas vezes na fachada, quando a água andar por dentro da própria fachada, sabemos que temos problemas ao nível da corrosão dos elementos, do crescimento dos fumos, e muitas vezes, eu hoje não queria abordar muito a temática para não ser muito longa, a temática das membranas respiráveis, mas muitas vezes também pomos em causa, com esta ligação da fachada com o botão, pomos em causa muitas vezes o comportamento depois do isolamento térmico que é colocado à volta da zona da caixaria, na zona opaca. Portanto, é importante o EPDM enquanto material, o Walter também tem essa experiência, a nível de expectativa de vida nós esperamos à volta dos 50 anos. E, portanto, é interessantíssimo percebermos que temos esta capacidade de ter uma solução tão durável, ou tão durável quanto os alumínios, ou tão durável quanto o vidro. Já agora queria perguntar ao Walter qual a vontade se sente com estas soluções e porque é que em fachada é tão importante para si utilizar isto. Já sei que o elemento, digamos, o facto de ser em grande proporção é muito importante, mas porque é que é um elemento tão decisivo? É assim, portanto, nós temos, quando trabalhamos em fachadas e trabalhamos em altura, a exigência ainda é muito maior, não é? Portanto, o impacto depois repercute muito mais. Eu estou perfeitamente seguro com estas soluções e vamos utilizando ao longo dos anos. É pena não se conseguir mais situações, como este exemplo que estás a mostrar, que se consegue conjugar uma solução que é clipável, que encaixa logo na própria aba do perfil e que depois liga ao material envolvente, o que nos garante muito mais facilidade e rentabilidade na aplicação. Estamos a falar de grandes comprimentos, menos juntas de interligação, menos superposições, e tudo isso são vantagens que estes sistemas proporcionam. Depois estes sistemas, portanto, então se conjugarmos isto com uma fachada ventilada, nós temos que partir do princípio que a água vai andar lá atrás. Temos que a conduzir com estas telas, com estas membranas, com as técnicas construtivas, para que ela venha para o exterior e que não vá para o interior, não é? Não nos ponha a estanquicidade da fachada em risco. Portanto, aí tens um bom exemplo em que provavelmente depois vai entrar em um isolamento, e que eu falava há pouco, portanto as barreiras têm que funcionar em cascata, mas em cascata no sentido positivo, para nunca estares a pôr água atrás umas das outras, não é? Portanto, e isso conjuga aqui vários produtos e várias técnicas construtivas. Portanto, e estes materiais, portanto, e ao conseguirmos também telas e membranas com diferentes dimensões, com diferentes elementos ligantes, permitem-nos deixar sempre espaços e não as deixar excessivamente tensionadas, para que já prevermos alguns movimentos e algum comportamento dos vários materiais, sem corrermos o risco de esticar demasiado ou de eventualmente as rasgar durante a vida útil, não é? Portanto, existem hoje uma série de produtos, em que testei alguns exemplos. Vocês na vossa gama, em que são especialistas, têm um leque de ofertas muito grande e têm também a grande versatilidade de se poder fazer ensaios, de poder se fazer provetos para fazer testes de compatibilidade dos materiais, de encaixe com as diversas ranhuras, garantindo logo, a partir de um desenho, de uma simulação 3D, para o produto um teste real, teste de conceito, depois quando chegarmos à aplicação não existirem nem dúvidas, nem surpresas, não é? Portanto, há aqui um conjugar, há aqui um trabalho de equipa, que temos feito em alguns projetos e que tem dado bom resultado, porque há um bom entendimento técnico e há uma percepção comum das necessidades a colmatar, não é? Essa tem sido, ao longo dos anos também, um entendimento e aqui uma linguagem comum que nos tem proporcionado bons resultados. Claro, Walter, aqui é importante perceber que este tipo de soluções duradouras também são soluções fáceis de aplicar e permitem-nos, por exemplo, aqui é um exemplo crasso, não é? Da mais-valia do EPDM, para fechar esta junta, uma junta deste tamanho só poderia ser uma membrana como esta, ou seja, com uma largura grande, mas ao mesmo tempo que fosse elástica o suficiente para aguentar tudo o que fosse estas dilatações. É importante perceber que a longo prazo
o custo de ter que trocar uma solução como esta, uma solução semelhante, era um custo enormíssimo. Quanto é que representa, muitas vezes, no custo de obra total, quanto é que representa a fachada, não é? E dentro da fachada, quanto é que representa as impermeabilizações? Este é um exercício que se faz muitas vezes, que é perceber no custo da obra total, a impermeabilização da fachada tem um custo muito, muito pequeno, mas no entanto representa se calhar um terço dos problemas do edifício. Sim, tem logo o principal, que é a entrada ou não entrada de água, não é? Mas como é que se fazia tradicionalmente este tipo de soluções? Ia-se conjugar materiais, ia-se fazer roupagens em chapa, usar zincos, usar uma série de outros materiais que hoje até se utilizam mais para dar resistência mecânica ou decorativos, porque com estes materiais eles são mais fáceis de aplicar, mais rápidos de aplicar e têm um resultado e uma esperança de vida muito mais longa, não é? Portanto, isto vai evoluindo. Provavelmente no futuro ainda existirão materiais com maiores performances, mais elásticos, mais leves, com mais resistência ao fogo. Portanto, os materiais estão a desenvolver-se a uma velocidade muito, muito grande, e nós temos que nos ir conjugando para aplicar e para casar estas soluções, alumínio, vidro, guarnições de fecho, estas membranas, para termos sempre em busca de o maior desempenho possível para a fachada, para a caixilha, para o que é que seja, com uma maior durabilidade, não é? Portanto, só assim é que faz sentido conjugarmos todas estas tecnologias. Claro. Hoje construímos mais depressa e com sistemas com vidros cada vez maiores e com exigências de desempenho térmico e acústico da fachada muito, muito maiores. Portanto, o tema de entrar água ou não entrar água já nem é tema. Portanto, quando se monta uma fachada mais complexa, discute-se a performance térmica e acústica e não o tema da estanquicidade. Esse tem que estar vencido já à partida, não é? E daí a conjugação destes materiais ser fundamental para o dia a dia do desenho das soluções e para a sua aplicação, do meu ponto de vista. Claro, também é interessante perceber que, como o Walter disse, as obras estão cada vez mais rápidas, mais pré-fabricadas, ou seja, mais feitas em ambiente controlado, menos em obra, de forma que a fachada modular é o exemplo gritante do que estamos a falar, mas é tudo feito em armazém, em ambiente controlado, na produção, e portanto é importante nós temos aqui uma oportunidade de customizarmos e de fazermos as soluções o mais à medida possível do cliente. O clip, o P-Fix, ou seja, a membrana em EPDM, com uma vulcanização de um perfil que é exatamente o inverso da extrusão da caixaria, permite-nos isso mesmo. Nós conseguirmos depois, em fábrica, nós montamos, clipamos desde logo a membrana e chegamos à obra e só temos que colar uma das faces, ou seja, é o mesmo trabalho que nós tínhamos antes, mas em vez de colar o silicone, cola-se, digamos, a membrana ou então coloca-se um cordão de selante. Portanto, não há um trabalho extra em obra, continuamos com a mesma tipologia de trabalho e conseguimos adaptar muitas vezes a esta rapidez de aplicação. Nós, ao nível dos EPDMs, como conseguimos aqui ver, conseguimos já pré-fabricar e personalizar totalmente, porque muitas vezes em obra temos situações que são, digamos, de difícil resolução. E o Walter, com certeza com a sua experiência profissional, já tem vindo muitas vezes em obra a deparar-se com algumas situações que de certa forma... Desafios. Desafios, de certa forma, que são precisos ultrapassar e que tecnicamente precisa das melhores soluções. É óbvio que se calhar nós fazermos esta estrela em EPDM já se fazia antes, é óbvio que sim. Agora, ou seja, fazer a estrela em EPDM, não, passar o EPDM de cima para baixo e do outro lado, mas de quantos pontos frágeis é que nós estaríamos a falar, não é? De quantos cortes nós teríamos que fazer, qual era o risco que o cliente teria nessa tipologia de aplicação. Sim, de haver um que falhasse e que fosse colocar em causa o desempenho de toda uma fachada com uma geometria extremamente esbelta, não é? E com estas soluções consegue-se reduzir o risco ao mínimo dos mínimos, não é? Portanto, fica muito menos dependente da mão de obra criativa por uma aplicação direta devidamente como está especificada, não é? Claro, Walter, eu perguntava-lhe, agora também para irmos terminando, perguntar-lhe para onde é que acha
que está a andar o mercado português no que diz respeito às fachadas? O que é que acha que é o futuro a esse nível? Olha, no meu ponto de vista, o futuro são fachadas cada vez mais técnicas, de maior performance, mais transparentes, com maior exigência a nível térmico e acústico, como fomos falando, e cada vez mais vamos ter clientes que vão querer distinguir os seus edifícios pela forma. Vamos ter arquitetos que vão desenhar edifícios mais belos, mais técnicos, com fórmulas, com geometrias cada vez mais diferentes, de forma a distinguir os edifícios pela sua própria arquitetura, o que vai provocar um desenvolvimento de soluções a nível do serralheiro, dos prescritores de sistemas e depois toda o métier que nos acompanha. Portanto, nós vamos ter edifícios com uma arquitetura cada vez mais marcante, com vãos de maior dimensão. Nós aqui em Lisboa estamos um bocadinho limitados com a altura dos edifícios, pelo menos enquanto não mudar a legislação, estamos limitados aos 100 metros de altura, só em algumas zonas da cidade. Portanto, vamos jogar muito nas formas, na transparência, nos volumes, cada vez mais a edifícios desenhados, como a gente costuma dizer, projetos de assinatura, não é? Desenhados por arquitetos, que se vão querer distinguir, portanto, o preço do metro quadrado, a especificidade, portanto, já estão em valores altos para o nosso mercado, para o que nós estávamos habituados. Começam a aproximar-se de alguns países aqui na nossa vizinha, vizinhos do lado dos vizinhos europeus. Portanto, o que é que vai fazer, o que é que vai marcar a funcionalidade dos edifícios, a forma, a estética, não é? Portanto, é muito mais apelativo para um promotor ter um projeto arrojado e consegui-lo fazer de uma forma económica do que ter um caixote, não é? Um edifício perfeitamente retangular. E é aí que vamos entrar nos desafios, portanto, é conseguirmos soluções económicas que respondam funcionalmente aos desafios e às exigências do edifício. Esse vai ser o futuro, no meu ponto de vista. Vamos ter que trabalhar cada vez mais com modulação, vamos ter que fazer simulação e virtualização de modelos para encontrar as soluções, logo numa fase de projeto ou pré-projeto, para que depois toda a execução seja cada vez mais acelerada e sem dúvidas e sem riscos, e sem estarmos depois de levar montado e agora como é que vou fazer, como é que vou rematar isto, não. Portanto, previamente já tem que estar pensado, simulado, para que depois seja chegar e aplicar e que na altura de estarmos em obra não existam dúvidas. Esse é o futuro que eu vejo. Edifícios mais técnicos, mais desenhados, mais desafiantes e a serem construídos cada vez mais rápido. Em suma, nós precisaremos, o dono da obra trará mais responsabilidade para a parte da fachada em si, digamos, até porque nós hoje em dia vemos que podemos fazer de tudo. Um fachadista consegue fazer o que bem entender, mesmo com o próprio alucobond ou revestimento de fachada típico, consegue imitar outro tipo de revestimento, portanto, temos uma panóplia de opções. Eu diria que então, as fachadas ganharão, as fachadas enquanto elementos na construção civil ganharão ainda mais preponderância, assumirão um papel muito relevante. Mais relevo, sem dúvida. Precisaremos de muito mais conhecimento técnico na área do projeto de fachada, da engenharia de fachada, e este aqui é um handicap que nós precisamos que o mercado ainda tem. Sim, Walter? Sim, indiscutível. Estou em pleno acordo com o que estás a dizer. Portanto, há aqui uma série de valências que cada vez vão surgir e que vão ser cada vez mais necessárias para darmos resposta em termos técnicos, preço e prazo. Vai ter que existir aqui uma parte de engenharia muito importante. Hoje fazemos alguma reengenharia já a posteriori, mas essa engenharia é cada vez mais necessária logo no início dos processos. Até para evitar depois custos extra que possam aparecer, não é? E derrapanços no prazo, não é? Derrapanços no prazo, claro. É perceber depois também que se calhar o que vamos precisar é de mais pré-fabricação ou mais fabricação em... isto aqui parece um paradoxo, mas vamos precisar é de mais rapidez na produção, mas ao mesmo tempo de uma maior customização, ou seja, fazer os projetos todos diferentes uns dos outros, mas o projeto em si ser o mais standard possível e o mais fácil de aplicar em obra. Será outra... Sem dúvida. Sem dúvida. Os projetos serão tailor-made, será feito à medida, cada vez mais.
mas as soluções construtivas têm que permitir uma dinâmica de montagem e conclusão da obra muito mais rápida. Isso consegue-se muito com uma boa engenharia, uma boa integração de softwares de simulação, que nos vão permitir logo, através da virtualização do próprio edifício, da própria fachada, perceber os pormenores, os pontos fracos, as pontes, o que há a tratar logo de uma forma muito antecipada, para depois todo o desenvolvimento de produto ser já pensado para colmatar aquela necessidade, para que depois em fase produtiva as coisas funcionem de uma forma muito mais rápida. A pré-fabricação em Portugal e as fachadas modulares, como temos um clima relativamente ameno, tem ido a evoluir lentamente. Se tivéssemos um clima muito mais exigente, com muito mais chuva, portanto, teríamos muito menos janela para poder estar a montar e tinha que se levar as coisas muito mais prontas. Tem uma diferença para outros mercados. Aqui nós neste momento estamos a ter outra variável, que é o tempo. Portanto, o investidor, a partir do momento que decide fazer um investimento num edifício, ele quer tê-lo concluído, quer colocá-lo no mercado no mínimo espaço de tempo possível. E daí a velocidade de execução estar-se a tornar cada vez mais importante. Depois temos um tema importante, que também daqui hoje não abordámos muito, que por diversas razões existe alguma falta de mão de obra especializada, o que também vai obrigar a termos que pensar nessa variável e colocarmos soluções cada vez mais robustas à prova de erro humano. Não me interpretes mal. Erro humano no sentido de sim. a pessoa tem que estar focada na tarefa que é montar e a gente não pode estar à espera que a pessoa pense e que se lembre, tem que lá colocar mais qualquer coisa. Qualquer coisa já tem que lá ir para fazer aquela função e a pessoa tem que perceber que aquela função daquela peça, daquele material, daquela junta é esta, portanto tem que garantir que está ou que não está, se não está tem que... Tornar o processo mais autónomo possível para que haja o menor risco. Claro, nós estamos a obrigar uma pessoa que está ao sol, em condições de altura, em condições que não são as nossas, que estamos muitas vezes no escritório, estar a obrigar a pessoa a ter que fazer o esforço mental, o exercício mental, ter que pensar, ok, esta membrana não é por cima da outra, e esta corta-se aqui, esta corta-se acolá. É colocar uma variável a pessoa e um risco imenso na equação, que é a fachada como um todo. Walter, estamos mesmo a terminar. Eu queria lhe agradecer mais uma vez. Falámos aqui um bocadinho sobre o futuro, portanto, eu acho que está um mote lançado. Queria lhe agradecer mais uma vez a presença e os inputs. Vos agradeço o convite, foi um prazer estar aqui convosco e vamos lá aos desafios que a arquitetura nos proporciona em projetos futuros. Vamos a isso. Exatamente, vamos falando. Walter, mais uma vez um abraço, obrigado, boa tarde para si. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.